Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui para o segundo episódio da volta do podcast, né? Eu postei no Twitter esses dias, sei lá, ontem, faz pouco tempo, perguntando se vocês teriam interesse, né, em um episódio voltado para a questão de empregos, né? Busca de emprego, entregar currículo, entrevista e desemprego, essas paradas assim. Pelo que eu vi do lado de vocês, era algo que interessou, então aqui estou. Vou começar da seguinte forma. Separei uns tópicos aqui. Como eu mencionei lá no Twitch, eu passei por uma fase desempregado e eu tive que voltar a procurar emprego, mandar currículo, editar meu currículo e tudo mais. Inicialmente, até se eventualmente tu for passar por algo do tipo, no meu caso foi meio desagradável, né? É uma parada que tu sair do emprego consideravelmente estável é um negócio que te deixa um pouco inseguro e, né, um pouco nervoso e tu não sabe como que vai lidar com aquilo. Dependendo do tempo que tu trabalhou na empresa, tu não sabe se tu vai conseguir um seguro-desemprego para tu, né, pelo menos ter um tempo hábil ali para conseguir achar outra coisa. E também foi meio complicado porque eu não tenho a malícia que eu deveria ter em relação a emprego, no sentido de que várias empresas que eu trabalhei, eu tinha colegas de trabalho que continuavam procurando emprego, né? Continuavam mandando currículo, continuavam catando outras coisas enquanto estavam trabalhando. O que eu acho sensatíssimo, acho genial. Eu só não era uma pessoa que fazia isso. Por, sei lá, por me acostumar demais ou por me acomodar demais, sabe? Não ir atrás, não manter essa constante busca das coisas. Até porque muita gente que eu conheço também já conseguiu ótimos empregos dessa forma, né? Tava trabalhando num lugar, conseguiu uma entrevista em outro lugar, pediu pra sair, quando viu tava no emprego melhor e tal. Enfim, eu me acomodei e não fiz isso. Foi um dos motivos também de eu me sentir tão inseguro quando eu saí. E daí vem a questão que é bem desagradável pra mim também, mas que é uma questão que a gente tem que fazer, né? Dependendo da nossa área de atuação, a gente tem que fazer, que é voltar pro LinkedIn. E, meu querido ouvinte, o LinkedIn é a pior rede social que existe. O LinkedIn é um negócio de louco, assim, é uma rede social de maluco. Se o Twitter já é considerado uma rede social de maluco, o LinkedIn, ele é, assim, é um nível tão desconexo com a realidade, é bem desagradável, eu não gosto, mas tive que voltar pra lá pra publicar. Primeiro pra mostrar que eu tava procurando emprego, né? Que tem como tu colocar no teu perfil lá, é up to work pra procurar emprego. E outra para poder encher linguiça, né? Porque aquela rede social inteira, ela é fundada em cima do conceito de encher linguiça, né? Então a pessoa que ela é desempregada, ela é self-employed, né? Ela self-manager. É um negócio assim bem esquisito. A pessoa é estagiária, ela é trainee, entendeu? Tipo, tu vai encher linguiça ali de uma maneira que faça parecer mais do que é. O que eu também odeio, né? Eu já trabalhei um pouco com vendas e não me dei bem, justamente porque eu não consigo embromar, né? Nesse quesito. Eu não consigo encher linguiça, eu não consigo embromar, eu não consigo fazer o famoso barulho, né? Eu não consigo barulhar. Então, eu tenho essa dificuldade. Inclusive, a minha namorada que me ajudou a escrever os textos sobre, sei lá, o curso que eu fiz, ou relembrando algum trabalho que eu já tinha feito. Eu até publiquei sobre o projeto do Cacharolete, lá das bebidas, porque a gente teve que mexer com foto, produção de vídeo, social media. E tudo isso, né, querendo ou não, agregou conhecimento. Então, essa fase de voltar pro LinkedIn foi um pouco desagradável, porque tu tem que embromar, tu tem que encher linguiça o tempo inteiro. Tu tem que estar o tempo inteiro postando alguma coisa relacionada ao que tu tá estudando, ao que tu tá fazendo. Mas aquela coisa, né? Quem sou eu para escolher esse tipo de situação, né? Já estava na merda e eu tinha que voltar para lá, porque pra minha área isso faz sentido. Então voltei. Postei lá os cursos que eu fiz, postei que eu estava procurando emprego. E também, além do LinkedIn, atualizar o currículo, né? E não só atualizar as informações do currículo, mas atualizar o currículo como um todo. Isso aqui eu vou dar uma introdução assim do que aconteceu. Depois eu volto ponto a ponto para dar as dicas do que eu acho que é importante, que pode te ajudar. Enfim, voltei, refiz todo o meu currículo, né? Eu tinha um que tinha até a minha foto, porque na época eu trabalhava com restaurante, com atendimento, cozinha e tal. Nesse mundo de atendimento e também no mundo de vendas, né? A tua aparência é bem importante, no geral.
Porque a quantidade de colega que eu tinha, que eram pessoas bem apessoadas, mas não sabiam fazer nada, era bem grande. Então eles davam muito foco para essa questão. Se tu é arrumadinho, tá meio caminho andado. Por essa questão, né, do atendimento, lidar, de ficar em contato com o cliente. Ou então para ser talvez um artifício ali de convencimento pro cliente comprar alguma coisa, coloca uma guria bonita lá para atender ele, para vender para ele. Então, nesse mundo, essa questão estética importa muito. Aí, refiz meu currículo, fiz meu currículo normal, sem fotos, sem nada. No outro design, digamos assim, comecei a entregar currículo para tudo quanto é lado. Eu não me dei nem o luxo de escolher a área ou o escambau. Qualquer coisa eu entregava currículo. Assim, na situação que eu tô vivendo agora, eu não pretendia voltar para trabalhar com restaurante ou com bar ou com esse tipo de coisa, com serviço, né? Então eu procurei vaga mais voltada para a questão de escritório, para as questões da minha área de formação e tal. Mandei infinitos currículos por dia, todo santo dia. Esperando respostas. No início eu consegui uma entrevista, fui na entrevista. Como eu tinha que viajar, a viagem acabou atrapalhando, então eu acredito que eu não consegui passar na primeira entrevista por causa da viagem. Começou a me dar uma certa agonia, porque tipo assim, comecei a mandar currículo, do nada, pum, surge uma entrevista. Fiquei super animado, né? Nossa, bem mais rápido do que eu imaginava. E aí, não passei na entrevista. Imagino que seja por causa da viagem, né? Depois rolou mais outras 2 entrevistas. Uma das entrevistas eu não passei. Eu não sei se foi por perfil da vaga ou se não foram com a minha cara. Mas uma amiga minha que trabalha na empresa, falou que a vaga ainda tá lá. Então eu acho que foi algum corte de gastos, alguma coisa assim que eles não me contrataram. Porque, né, impossível não ficar meio noiado, né, galera? Eu sou uma pessoa que sempre me dei bem em entrevista, eu sempre passei em entrevista. Eu não tinha lidado com esse tipo de negação, sei lá. Mas enfim, a gente vai aprendendo a lidar, né? Aí teve uma terceira entrevista. Nessa terceira entrevista, rolou um negócio que é outro tópico que eu quero falar aqui a respeito dessa trajetória toda com vocês, que é as empresas cuzonas que não te dão uma resposta, né? Eu acho que isso é uma falta de consideração absurda. Porque assim, se faz uma entrevista de emprego, né? A pessoa que te entrevista ainda fala, não, nós temos outros candidatos, a gente vai te responder. Digamos que a tua entrevista foi, sei lá, terça-feira. Eles falam, não, mas até sexta, não, segunda a gente vai te dar uma resposta. A gente sabe que pode gerar uma certa ansiedade essa demora toda, mas a gente só pede um pouco de paciência, não sei o quê. E aí, tipo, a empresa não te responde mais. E isso é muito desagradável, porque aí tu tem que ir atrás da pessoa, se tu tiver o contato ainda, né? E ir atrás da pessoa e perguntar, e aí, ciclana, vai rolar? Como é que tá o negócio? E aí a pessoa te ignora, ou te dá umas respostas meio, ah, não, já teve outra pessoa que foi contratada. E aí não te avisam as coisas, sabe? Então eu acho isso uma parada meio desagradável. E você tu aí ouvinte que tá me ouvindo, que tem uma empresa, que tem funcionários, fala ou não pros caras, né? Não deixa os caras iludidos, velho. É horrível isso. Tu fica naquela falsa esperança de que tu vai conseguir, e aí não rola. Na verdade, tu nem sabe que não rola, né? Porque não te responderam. Mas enfim, vamos voltar agora pra parte dos currículos. A dica que eu tenho pra dar pra vocês em relação a currículos. Eu vou até abrir o meu aqui. Deixa eu ver onde é que tá, para poder mostrar para vocês. Nome, né, obviamente, telefone, e-mail, o link do LinkedIn, se tu for de uma área que ter LinkedIn importa, cidade. Não acredito que precise necessariamente ter o teu endereço completo, eu acho que só a cidade já serve, né, a não ser que tenha alguma coisa muito específica da tua área aí, que morar perto do teu trabalho importe muito. O objetivo profissional, essa é a parte difícil, né? Porque é a parte que tu vai ter que fazer um embromation para fazer um mini parágrafo em relação aos teus objetivos profissionais, o que tu busca e tudo mais. Que é uma questão um pouco chatinha. Mas tudo bem, né? Eu recomendo que tu faça isso. Eu acho que isso é uma coisa importante. Depois, tu vai colocar formação acadêmica. Tu vai colocar ali se tu é formado, no que tu é formado, ou outros cursos que tu fez. Nessas partes aqui, é importante tu dar uma temperadinha, digamos assim. Eu tenho até um episódio do podcast que eu acho que chama Tempere Seu Currículo, que eu devo falar alguma coisa do tipo. Mas assim, qualquer cursinho que tu fez, coloca ali, porque isso vai importar. De alguma maneira ou outra. Nem que seja só pra encher o olho de quem tá lendo o teu currículo. Mas vale a pena fazer. Outra coisa, histórico profissional. No histórico profissional tu vai colocar o seguinte, o ano, a vaga que tu trabalhou e a empresa. O truque de mestre aqui, galera, é o seguinte, que é um negócio que eu fiz no meu currículo, eu não me arrependo nem por um segundo, porque eu sei que isso importa muito.
tu vai colocar em subtópicos abaixo da tua vaga, né, dessa tua, né, ano, vaga e empresa, tu vai especificar todas as atividades que tu fazia no teu trabalho. Óbvio que tu não vai fazer uma lista gigantesca para o teu currículo ficar enorme, né? Até porque isso fica maçante e muita gente não vai nem ler. Mas, digamos que tu trabalhou, sei lá, no setor administrativo de uma empresa. E aí tu fazia lançamento e pagamento de nota, alinhamento de fornecedor do escambau, análise de orçamento para não sei o que, compras e lá, relação com o cliente. Tu vai colocar todos esses tópicos, porque isso é muito importante. Eu acho que esse é o ouro que o entrevistador ou o contratador, enfim, não sei nem se essa palavra existe, vai ler, porque ali ele vai ver o que tu fez no teu emprego. Pode parecer uma dica boba, esse pato até já fez isso, mas é que eu já vi muita gente que não faz, que só coloca uma lista de lugares que trabalhou e o ano que trabalhou. Então, se tu trabalhou por 2 anos na empresa Net Systems, foda-se, velho, eu não sei o que a Net Systems faz, entendeu? Se tu coloca em subtópicos embaixo o que tu fez referente à tua vaga, isso fica muito mais visível para quem vai te contratar. Beleza? Não se esqueça disso, é uma parte muito importante. Lá embaixo do currículo tu vai colocar qualificações. Nas qualificações pode colocar idiomas, se tu fala mais de uma língua, além do português. Habilidades técnicas, que é importante também. Digamos que tu saiba escrever bem, lida com redação, ou que tu lida tranquilamente com o pacote Windows ou Office, ou se tu mexe com Photoshop, ou enfim. E aí tu coloca lá a tua habilidade. Não acho necessário colocar nível básico, médio, intermediário, avançado, profissional, sei lá. Só coloca ali que tu tem habilidade. Daí, se precisar, eles vão te perguntar. Beleza? Mas lembre-se, a parte mais importante é tu especificar as tuas atividades em cada vaga de emprego que tu tem. Ah, Matheus, sou muito novinho, nunca trabalhei na minha vida. Como é que eu faço currículo de quem nunca trabalhou na vida? Eu recomendaria tu colocar um belo parágrafo de objetivo profissional. Eu recomendaria que tu colocasse algumas coisas de qualificações que tu possa ter, por mais que tu não tenha trabalhado, às vezes tu, né, já fuçou em alguma coisa. E na formação, em relação ao até onde tu tem de estudo e algum cursinho, alguma coisa que tu tenha feito. Infelizmente é isso, porque é onde tu vai poder dar uma embromada. E às vezes até tu se diferencie dos teus colegas, porque talvez tu entraria num estágio, né? Talvez um júnior, ou um trainee, um negócio assim. Próximo tópico que eu tenho para falar com vocês em relação a isso. Além da onda de tu formatar o teu currículo, eu quero ressaltar essa parada das dificuldades que rolaram, porque, por exemplo, tem muito site de cadastro de currículo para tu mandar currículo para as empresas e tal, que são sites que te obrigam a tu cadastrar todo o teu currículo. Então, se tu tem um currículo um pouquinho maiorzinho, com mais detalhes, e tu precisa ficar recadastrando ele em todo o site, e a maioria desses sites são pagos. Não que tu seja obrigado a pagar, né? Mas a maioria deles tem a opção paga. E na opção gratuita parece que eles enfiam um currículo no cu. Tem um site que eu cadastrei meu currículo inteirinho. Eu mandei dezenas de currículos para dezenas de empresas. E eles sempre falando, por que você não paga para poder ter prioridade? Coloque o seu currículo na página inicial da lista de concorrentes. Coloque o seu currículo para envio direto para a empresa por apenas X dólares, X reais. Esses sites, eu sinceramente, galera, não tenho fé nenhuma de que eles sequer funcionem. Eu não, se tu aí tiver um relato relacionado a isso, de que funcionou contigo, por favor, me mande um e-mail. Já deixo aqui o e-mail, falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Eu provavelmente vou colocar isso na descrição do episódio, caso tu não se lembre. Mas aí tu me avisa, porque pra mim, esses sites é a mesma coisa que nada. Esses sites só servem de lead para essas empresas, porque daí tu se cadastra lá e tu vai receber no teu e-mail para todo sempre anúncios de vagas que tu nunca vai conseguir, porque tu não pagou a porra da plataforma. Ah, Matheus, vale a pena pagar a plataforma? Eu não sei, galera. Eu acredito que se for pra pagar uma plataforma, paga uma maiorzinha, tipo aquela Cato lá. Eu acho que não é muito caro. Mas eu não sei, eu sinto que essas que são pagas e tem modo gratuito, elas não funcionam. A grandíssima maioria das vagas que eu me cadastrei, que eu consegui algum retorno, foi no LinkedIn, né? No LinkedIn tu consegue filtrar. Onde que eu tava na questão da... Ah, tá. Esses sites que tu cadastra o currículo. Não acho legal, mas enfim, quando a gente tá na necessidade, a gente faz o que é necessário, a gente faz o que é preciso e cadastra em tudo que é negócio. Foi o que eu fiz, eu me cadastrei nos 15 sites desse, mas eu não tive retorno nenhum, galera. Isso é extremamente frustrante também, porque as vagas iam sendo encerradas e eu não recebia nenhum feedback do tipo, ah, Matheus, não rolou dessa vez, obrigado, até a próxima.
Ah, Matheus, a gente tem essa vaga aqui. Não tem nada de resposta. Nada, 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 nada. Só pra deixar claro, eu fiquei frustrado e chocado, galera, porque eu nunca demorei pra conseguir achar emprego. Pra mim, achar emprego sempre foi uma coisa consideravelmente tranquila. E dessa vez foi um inferno, sabe? Mesmo depois de ter trabalhado numa empresa consideravelmente grande, de renome, assim, que eu poderia usar isso a meu favor no currículo. Enfim, outro tópico importante. As entrevistas. Eu sempre fui uma pessoa que me dei bem em entrevistas. Até o momento. Porque até o atual momento eu descobri que talvez eu esteja enferrujado ou não sei. Não sei o que rolou. Mas geralmente eu vou bem em entrevista. Não sei muito bem como dar dica pra vocês sobre entrevista, além daquela questão de linguagem corporal, de aperto de mão firme, olho no olho. Eu acho que isso é extremamente importante, eu já falei isso várias vezes aqui. A galera acha que isso é bobagem, mas eu não acredito que seja bobagem. Eu acho que existe toda uma comunicação não verbal, simbólica, mística que acontece entre as pessoas e certas coisas vão fazer muita diferença. E uma delas é isso, é tu mostrar firmeza, objetividade e tranquilidade e clareza. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas prestem muita atenção. Quando uma empresa é um pouco maiorzinha, às vezes eles vão te dar uma dica ou te dão uma sugestão de como que eles fazem a entrevista deles. Se eles têm alguma maneira diferente de fazer entrevista. Por exemplo, eu fui fazer entrevista numa empresa. Por questões óbvias, eu também não vou ficar falando o nome das empresas, né, galera? Mas eu fui fazer entrevista numa empresa. E eles, antes da entrevista, antes de marcar a entrevista, eles falaram: Matheus, tu passou na próxima fase. Toma aqui um material institucional da empresa. E me mandaram um PDF com um texto, até meio grandinho assim, falando sobre a empresa, né? Sobre os objetivos, a ideologia deles, como que eles valorizavam o funcionário, as origens do nome da empresa, quem foi que criou, quem que era o dono, a filosofia deles, não sei o quê. E eu pensei, tá, é só um material institucional da empresa. Eu li o texto e beleza, fui pra entrevista. Chegando no final da entrevista, a mulher fala assim: Matheus, tu leu aquele material lá que a gente mandou? Aí eu falei, sim. Aí ela: qual que foi a tua parte favorita daquele texto? E aí eu simplesmente dei um branco, galera. Pra mim aquilo era só um panfleto institucional da empresa. Eu não sabia que eu ia ter uma prova de interpretação de texto sobre aquele texto. Então, tipo assim, eu não soube responder direito. Eu tive que dar um belo do embromation lá, porque eu li o texto uma vez. Se eu soubesse que eu ia ser questionado sobre a minha parte favorita do texto, eu teria lido um pouco melhor. Não sei se foi eu que dei mole, fui inocente. Não sei se tu cairia igual eu nessa questão, mas aí é contigo. E comigo também, né? Mas enfim, dei um embromation. E aí teve uma... Foi aí que eu percebi que eu tava enferrujado na entrevista. Aí ela me perguntou assim: mas qual que é o teu sonho? E tipo assim, galera, com o amadurecer, pelo menos comigo, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, meu cabelo foi caindo. Eu fui perdendo o brilho no olhar, né? Nem de longe que eu sou uma pessoa pessimista ou depressiva, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Mas assim, a gente vai ficando adulto, a gente vai, né, naquela lenta aceitação silenciosa que a gente já conversou aqui. Qual é o meu sonho? Porra, velho, eu não faço a menor ideia de qual é o meu sonho. Eu travei na hora, eu não sabia o que responder pra mulher. Porque existe aquele paradoxo que é o seguinte: digamos que tu vai fazer entrevista numa empresa e essa empresa vende peça de computador. E aí eles te perguntam na entrevista: qual que é o teu sonho, fulano? Quando me perguntam isso, eu não sei se eles querem que eu responda: o meu sonho é me consolidar na empresa que vende peças de computador. O meu sonho é me tornar gerente de um departamento na empresa que vende peças de computador. Não, o meu sonho é me tornar sócio da empresa que vende peças de computador. Sabe, eu não consigo entender se eles querem que o meu sonho esteja alinhado à empresa, porque hoje em dia tem essas bobajadas de fit cultural e o escambau à empresa, né? Ou se eu posso simplesmente falar: o meu sonho é ter uma casa própria, sabe? O meu sonho é não pagar mais aluguel. O meu sonho é poder fazer uma viagem internacional por ano. O meu sonho é ter minha própria empresa, sabe? Eu não sei o quão sincero a gente pode ser com isso. Porque daí se eu respondo isso, não tem nada a ver com a entrevista, não tem nada a ver com o que eu tô tentando fazer, que é conseguir um emprego. Que é dentro da empresa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então eu travei com essa merda, não soube o que responder, né? Dei o embromation, até porque devido a questões de ansiedade nos últimos... Não nos últimos anos, porque já faz um bom tempo que eu não lido com ansiedade. Mas por causa da ansiedade eu aprendi a fazer meio que uma automanutenção da minha ansiedade, que é prestar atenção no agora, né? No hoje. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Quais são as ferramentas que eu tenho para fazer alguma coisa hoje? Para que no futuro eu consiga, sei lá, alcançar os meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Não faço a menor ideia. Hoje em dia, claro, eu já estou um pouco mais alinhado, né?
Mas só pra deixar claro pra vocês que eu travei nessa hora da entrevista. Eu não sabia o que eu ia falar pra aquela mulher. Nem lembro direito o que eu falei. Mas enfim, saí daquela entrevista e pensei, puta merda, me embananei 2 vezes numa entrevista só. Que merda, né? Enfim, não passei na entrevista. Então, assim, a dica que eu posso te dar é, presta muito atenção nos pré-requisitos de entrevista, se tiver algum. Se te mandarem uma porra de um texto, decora a porra do texto, porque aparentemente tá rolando essas perguntas sobre qual parágrafo tu gostou mais do texto. E isso me pegou de surpresa, eu não tava esperando isso, tipo, mesmo. Enfim, são muitas questões, mas esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E por mais que tenha sido frustrante essa minha busca de emprego, tudo bem que agora eu tô empregado e tal, mas por mais que tenha sido frustrante, a gente acaba aprendendo, né, nessas horas meio merda. E outra coisa que é importante a gente ter em mente é, eu, aqui nos meus 30 anos, quando estava desempregado, a água bateu na bunda sobre a necessidade de estudar, né, galera? Eu, honestamente, nunca fui uma pessoa estudiosa, eu sempre fui um aluno nota 6, 7, passava de ano na risca. Meus pais nunca foram de cobrar muito eu em relação a isso. Então eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Eu sempre fui meio agilizado, meio espertinho, eu aprendia rápido, mas eu nunca me dediquei aos estudos, né? E nesse momento eu me peguei nesse drama de meu Deus do céu. E aí parece que as coisas se encaixam. Quando é pra se encaixar pro bem, encaixa pro bem, quando é encaixar pro mal, encaixa também, né? Porque daí tu tá naquela situação, puta merda, 30 anos nas costas, crise dos 30 aí, que eu achei que eu ia evitar. Eu acho que eu já até falei no podcast algumas vezes que eu jurava que eu ia evitar a crise dos 30, não evitei porra nenhuma. E eu ainda tava, tipo assim, meu Deus, há quantos anos que eu não estudo nada, velho? Quantos anos que eu não faço um curso? Tipo, meu Deus, eu não tô me aprimorando em sentido nenhum profissionalmente, sabe? Então a minha dica é o seguinte, se tu tem o privilégio de poder catar um curso de alguma coisa, só faz o curso, velho. Nem que seja só para agregar no teu currículo, nem que seja para que tu aprenda uma coisinha ou outra no curso, vai atrás de uma porra de um curso, velho. Vai atrás de um estudo, se tu puder fazer isso. Porque eu sei que eu tô falando com uma parcela muito pequena da população aqui. Não porque o podcast é pequeno, mas também por questões financeiras mesmo, né, galera? Não é todo mundo que pode se dar o luxo de catar um curso e fazer. Mas se tu pode fazer, não perca essa oportunidade. Porque é muito importante. E eu, inclusive, quase consegui um emprego por causa de um curso que eu fiz. Né? Bati na trave, mas pelo menos bateu na trave, né? O entrevistador estava especialmente interessado no meu currículo, porque no meu currículo tinha um curso que eu fiz. E isso foi meio gratificante, assim, de entender que teve uma importância aquele curso ali, sabe? Que mais que eu tenho pra falar com vocês? Eu acho que eu consegui resumir, né, essa questão de entrevistas, procura de emprego, currículo, como é que eu me senti em relação a isso. E aquela coisa, né, galera? Assim como esse podcast deu certo, bom, eu acredito que deu certo, né? Por questão de insistência e consistência, quando ele estava consistente, né? Agora que eu tô voltando, procurar emprego é a mesma coisa. Então, não se dê ao luxo de ficar procurando uma vaga específica, né? A gente não vive na Disney, né? Eu não sou o Mickey. Então, joga currículo para tudo quanto é lado. O mercado de trabalho, eu não esperava que estivesse tão fodido assim, pelo menos para minha área, às vezes para tua área aí tá tudo certo, mas para minha área foi bem frustrante. Já é uma área marginalizada, já é uma área mal paga, já é uma área prostituída, terrível, mas enfim. Então, resumindo, né? Entregue currículo para um caralho. Se tu puder imprimir a porra do currículo, ir até o lugar, entregar o currículo na mão do gerente, faça isso também. Isso é muito importante. Na hora das entrevistas, manter a calma, direto, objetivo, claro, firme. Isso é importantíssimo também. Esses caras que contratam, eles sentem no ar a insegurança das pessoas e isso não é muito legal para quem está sendo entrevistado. Procura uma porra de um curso, procura um jeito de estudar, procura um jeito de se atualizar, porque isso é muito importante e eu tô até agora entendendo, tentando lidar com esse tempo que eu perdi sem fazer isso. E agora a gente entra num outro tópico que, querendo ou não, também envolve mercado de trabalho, que é concursos. Eu passei um tempo com a minha família agora, e aí eu conversei com a minha mãe, conversei com uma amiga minha que passou num concurso. E assim, só pra deixar claro, né? Concurso de nível médio aqui, galera. Eu tô lidando com as minhas capacidades, né? Eu não sou uma pessoa que tem o estudo suficiente para um concurso de nível superior. Quem sabe no futuro, mas agora vamos focar aqui no nível médio. Eu nunca considerei a possibilidade, nem remota, de fazer um concurso público. Porque pra mim isso é coisa de maluco, isso é coisa de quem estuda 5, 6 horas por dia há anos. E quem sou eu perto dessas pessoas, né? Sendo bem sincero. Como eu acho que eu vou competir com um maluco que tá 2 anos estudando pra concurso,
para fazer uma prova que tem 2 vagas e tem 800 pessoas por vaga. Então, sabe, eu nunca considerei isso como uma coisa possível. Porém, depois dessa conversa com uma amiga minha, eu baixei uma prova de concurso. Tinham 120 questões, uma prova de nível médio. Só para esclarecer para vocês aqui, prova de nível médio, tu vai receber uns 3.000, 3.500, 3.800 reais no máximo, fora os benefícios. E são vagas mais auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria de não sei o que, uma coisa mais assistente, mais auxiliar, das mais variadas áreas, né? Não precisa de formação, até porque é de nível médio, né? Mas enfim, fiz a prova de 120 questões. Eu não paro para estudar, eu acho que desde a faculdade. E olha que nem na faculdade eu estudei direito. Então eu já estava há uma década, pelo menos, desfalcado. Só que daí eu acertei 87 questões de 120. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não sou a besta que eu aparento, né? Aparentemente eu não sou burro do jeito que eu pensava que eu era. Como que eu acerto quase 90 questões de 120, sabe? Tudo bem que eu dei umas belas de umas cagadas, né? Na prova de matemática ali. Eu chutei 4 questões seguidas, eu acertei as 4. Foi uma bela de uma cagada, não, isso não vai se repetir com tanta facilidade. Mas assim, pra quem achava que era impossível e pra quem achava que era burro, eu fiquei bem surpreso. E isso me motivou a estudar para concurso. Então, não sou o maior exemplo de estudo, eu não sou uma pessoa que consegue parar por 4 horas por dia para estudar, eu realmente não consigo. Eu assinei uma plataforma de estudo de concurso que é bem boa, eu consigo fazer provas, eu consigo fazer exercícios, eu tenho as aulas em vídeo, tem os cursos separados por vaga de emprego, né, vaga de concurso, então muito de boa. Só estou estudando para concurso de nível médio, que daí é matemática meio básica, de lógica, interpretação de texto, uma questão de legislação ali, uma questão mais específica administrativa aqui. Então é uma parada que é um pouco mais de boa até para estudar. Eu não achava que tu amadurecer facilitaria a questão do estudo, mas facilitou bastante. Inclusive, um salve pro Japa que me falou isso. Ele falou, velho, na idade que a gente tá a estudar é muito mais de boa do que quando a gente era moleque. E isso é a maior verdade do mundo. Enfim, o que eu quero falar sobre concurso com vocês. A minha mãe, ela fez concurso público e ela só foi chamada pra vaga dela 1 ano e meio depois que ela fez a prova. E minha mãe nem tinha estudado pra prova. Então, tipo assim, se tu tem condições financeiras de se inscrever num concurso, na verdade, acho que se tu não tem condições financeiras, tu também pode pedir o abono lá, né? Tu pode pedir pra não pagar, com comprovação de renda, que daí tu não paga a inscrição. Porque a inscrição varia ali entre 60 e 90 reais. O que eu te recomendo? Abrir editais de concurso, se tu tiver interesse em concurso, óbvio, né? Abre editais de concurso de nível médio, talvez no teu estado, talvez na tua cidade, aí é contigo, né? Vai olhando ali as vagas que tem de nível médio, se inscreve, dá uma estudada no que tu conseguir estudar, porque nos editais eles colocam toda a matéria que vai cair na prova, né? Então isso já te dá um guia, assim, do que tu vai estudar. E só faz, velho. Eu atualmente estou empregado, mas eu tô nessa vibe. Eu vou me inscrever em tudo quanto é concurso que eu conseguir, vou continuar meus estudos básicos aqui, mas, né, enfim, vou continuar estudando. E vou fazer, eu já me inscrevi em 3 concursos, vou fazer 3 concursos agora em fevereiro e março. Faz o concurso, faz as provas, tenta acertar pelo menos 60% da prova, que daí tu é classificado, né? Senão eles nem corrigem, tu nem passa pra próxima fase. E vai fazendo, velho. Essas vagas de concurso de nível médio, elas têm uma rotatividade absurda, porque a galera costuma entrar nessas vagas e continuar estudando para concurso de nível superior. E aí a galera sai da vaga. Então, foi por isso, inclusive, que minha mãe foi chamada, porque rodou tanta gente lá na secretaria que ela simplesmente foi chamada. Então, essa é a minha dica em relação a concurso. Se tu tem mais tempo e mais condição e já é mais acostumado a estudar, aí estuda para um nível superior, né? Se tu for formado em alguma coisa, que deles vão pedir formação. Tem concursos que exigem formação específica e tem concursos que exigem qualquer formação, né? Tu só precisa de um diploma. No atual momento, eu estou tentando nível médio. Aí vou continuar estudando e vou tentar para o nível superior. Porque daí prova de nível superior é um pouco mais cabeluda mesmo. E é isso, assim, galera. É tentar de tudo quanto é jeito se estabilizar na vida. É a água batendo na bunda mesmo. Eu vejo pelo menos essa questão de concurso público como algo... como é que eu posso falar? Tem uma estabilidade ali, né? Tem uma estabilidade, uma segurança. Dependendo do lugar que tu trabalha, tu não vai estar trabalhando para uma empresa, ou para um chefe, ou para um chefe específico que é o dono da empresa, ou só para poder dar lucro. Tu não corre o risco de ser demitido a qualquer momento. Tem aquelas vantagens, né, que todo mundo já conhece de trabalhar num órgão público. E eu estou bem interessado. Eu sei que isso é um plano a muito longo prazo,
né? Porque não dá para passar em concurso instantaneamente, né? Quem sou eu para poder fazer isso? Essa amiga minha mesmo que passou no concurso dela, ela estava estudando já há vários anos, mas no caso dela era para nível superior, né? E é isso. Eu acho que eu consegui resumir o que eu queria nesse episódio, que é para falar sobre essa questão aí de busca de emprego. Eu sei que muita gente tá passando aperto, muita gente aí tá frustrada, e é uma merda mesmo, né? Às vezes até a gente finalmente consegue um emprego, o emprego nem é muito interessante ou não te agrega muito, mas é o que tem e a gente tem que aceitar mesmo, porque a vida é assim. Mas seguimos em frente, né, galera? We carry on because we must, como já diria, não sei, eu vi isso no Twitter uma vez. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Eu vou continuar fazendo pesquisas de temas e tópicos lá no Twitter. Se tu tem uma sugestão de tema pra mim, por favor, me mande no e-mail falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Outra coisa, eu vi que agora tem uma ferramenta no Spotify que tu pode colocar uma enquete no episódio do podcast. Em cada episódio do podcast tu pode colocar enquetes que as pessoas respondem. Quem me ouve no podcast deve ter visto, né? Que daí tem uma lá, o que você achou do episódio, né, etc. Me deem sugestões do que vocês acham que faria sentido colocar ali. O que eu tô colocando ali é tipo, você lembra de mandar um e-mail pra mim, ou você gostou do episódio, esse tipo de coisa. Mas não cheguei a pensar nada além disso. Então é isso. Mandem um e-mailzinho, me mandem temas, porque agora, como eu trabalho em casa, agora eu sinto que eu tenho mais tempo e fico mais tranquilo pra poder gravar com vocês. Gravar pra vocês. Beleza? Um grande abraço, um beijinho, até a próxima.